Olá, comunidade Moriá, sigamos ao 6º sermão da nossa série de 7 sermões para janeiro. 6. O Deus que restaura histórias. O nosso texto bíblico se encontra em Joel, capítulo 2, o verso 25, que diz: restituirei os anos que os gafanhotos comeram. Amém. O capítulo que começa com ruína, mas termina com esperança. O livro de Joel é curto, mas é um terremoto espiritual. Ele começa descrevendo destruição total, gafanhotos, seca, perda, ruína, vergonha, desesperança. Israel estava vivendo o colapso de uma história que deveria ser abençoada, mas o que mais impressiona em Joel não é o desastre, é o contraste, porque o mesmo capítulo que começa com perda termina com restauração. A mesma terra que estava seca volta a florescer. O mesmo povo que estava envergonhado volta a celebrar. A mesma história que parecia destruída, Deus pega nas mãos e reescreve. E é essa verdade, a verdade espiritual mais poderosa desse sermão. Deus não apenas conserta o que quebramos, Ele restaura o que perdemos. Ele não apenas cura feridas, Ele devolve o que os anos roubaram. O tempo das perdas, quando os gafanhotos chegam. Joel capítulo 1, Joel descreve 4 tipos de gafanhoto. No 1:4 é como se fosse destruição em camadas, cada um comendo o que o anterior deixou, e isso é uma metáfora perfeita para a vida. Ano ruim atrás de ano ruim, problema atrás de problema, perda atrás de perda, frustração atrás de frustração, pecado alimentando outro pecado, abismo chamando outro abismo. Há temporadas em que parece que tudo que construímos vai embora. E Joel não disfarça a dor. O vinho acabou, os campos secaram, a alegria desapareceu, os animais gemiam, até os sacerdotes choravam. É assim que a vida fica quando negligenciamos a fé, nos afastamos do Senhor, deixamos brechas espirituais, tomamos decisões pela carne, sofremos ataques espirituais, enfrentamos injustiças e perdas da vida. Joel 1 é a fotografia de quem olha para trás e diz: meu Deus, como cheguei até aqui? 2, o chamado ao retorno. Voltai a mim. Joel 2, 12 e 13. Neste momento, Deus faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltem para mim de todo o coração. E aqui está o segredo. A restauração não começa na mão de Deus, a restauração começa no nosso coração. Não é quando tudo melhorar, eu volto para Deus, mas quando eu voltar para Deus, tudo vai melhorar. O convite é claro: rasgue o coração, não a roupa. Volte com sinceridade, volte com quebrantamento, volte com fome de Deus, volte com verdade interior. Deus não restaura maquiagem espiritual, Ele restaura corações verdadeiros. 3, o Deus que se move quando nós voltamos. Joel 2, 18.
Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Quando o povo volta, Deus se levanta, ele muda decretos, ele vira cenários, ele quebra ciclos, ele abre caminhos, ele libera favor, ele intervém na história. Deus não ignora um coração que volta, nunca. As 4 restaurações de Deus em Joel, capítulo 2. Restauração da terra, dos versos 19 ao 22. A terra seca volta a frutificar. O Senhor enviará trigo, vinho e azeite. Não tenha medo, ó terra, regozije-se. A terra representa emoções, saúde, trabalho, sonhos, relacionamentos. Deus restaura terrenos que você achou que nunca iriam florescer de novo. Restauração da alegria, versos 23 e 24. Os celeiros ficarão cheios, transbordarão. Onde havia lamento, Deus põe riso. Onde havia vergonha, Deus põe cântico. Onde havia desespero, Deus põe esperança. A restauração divina sempre devolve alegria ao coração. Restauração do tempo perdido, verso 25. Restituirei os anos que os gafanhotos comeram. Este é um dos versículos mais impressionantes da Bíblia, porque Deus não diz: vou te devolver o que os gafanhotos comeram. Ele diz: vou te devolver os anos desperdiçados, anos destruídos, anos roubados, anos que você acha que nunca mais voltam. Deus está dizendo: eu sou o único que pode devolver tempo. Ele acelera processos, ele abre portas tardias, ele condensa bênçãos, ele restaura temporadas inteiras em meses. Restauração da presença espiritual, versos 28 e 29. Derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Depois da restauração exterior, vem a interior. Depois da restituição, vem o derramamento. Depois do conserto, vem o avivamento. Deus não apenas arruma a vida, ele aviva a alma. Esta é a restauração mais profunda. Sonhos proféticos voltam, visões espirituais retornam, dons ressurgem, sensibilidade ao espírito renasce, propósito reacende. A promessa final: o meu povo jamais será envergonhado, versos 26 e 27. 2 vezes Deus repete esta frase. Por quê? Porque a vergonha paralisa mais do que a perda, porque a vergonha prende mais do que o pecado, porque a vergonha sufoca mais do que os gafanhotos. E Deus declara: a vergonha não será o fim da sua história, a derrota não será a sua identidade, você não morrerá no capítulo das perdas. A restauração de Deus não é discreta, é pública, visível e completa. O que Deus escreve, o nosso Deus é o Deus que escreve novos capítulos. O livro de Joel é a história de um Deus que vê a nossa ruína, escuta nosso clamor, nos chama de volta, nos restaura completamente, devolve o tempo, devolve a força, devolve a esperança, devolve o futuro, devolve o propósito, devolve a alegria, devolve a colheita. E hoje Deus está dizendo a Moriá: eu vou restaurar o que você perdeu.
Eu vou reconstruir o que foi destruído, eu vou ressuscitar o que você acha morto, eu vou devolver os anos, o que os gafanhotos devoraram, Deus escreve de volta. Amém. Oremos, Pai, Tu és o Deus que cura, que salva, que restaura. Recebe hoje nosso coração rasgado, sincero, arrependido, que Tua restauração venha sobre nossas vidas, nossas histórias, nossas famílias. Devolve-nos o que os anos roubaram, faz florescer campos secos, enche-nos novamente do Teu Espírito e que a vergonha nunca mais tenha a última palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente. Carlos Borges, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.